puder, abra ela no livro de Êxodo, no capítulo de número 20, por gentileza. Se quem, eu não sei, não enxergo daqui quem está na mesa de som, mas puder dar um pouquinho mais de retorno, eu não estou me ouvindo nada. Aleluia. Eu vou aguardar para que todos encontrem. Êxodo 20, versículo 17, versículo 18, aliás. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Todos acharam? Eu vou ler então, se você não achou, preste atenção no que eu vou dizer já da hora. Depois você lê em casa. Êxodo 20, 18. Diz assim a palavra do Senhor: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profanarás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Até aí, irmãos. Vocês estão todos em paz? Está todo mundo bem? Todo mundo feliz? Se vocês estão felizes, eu queria que vocês se assentassem. Respire fundo, fique tranquilo. Deus está neste lugar, eu digo isso com uma certeza absoluta. Há uma liberdade do Espírito Santo nesse lugar. E eu queria, por favor, eu tenho 22 minutos para falar o que Deus mandou eu entregar para vocês. Mas a gente não ia parar o louvor se o Espírito Santo estava tocando na gente. A gente não ia parar se o Espírito Santo estava se movendo no nosso meio. Porque a palavra é sim a nossa base, o mais importante de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Mas uma coisa que temos que aprender como igreja é que quando o Senhor decide que Ele vai vir e vai dançar e vai se alegrar e vai derramar do seu Espírito na sua igreja, ninguém interrompa. Porque não há nada que eu possa falar para você que vá ser superior, vá ser mais do que aquilo que o Espírito Santo pode ministrar no teu coração durante um louvor. Não porque o louvor é mais importante do que a palavra, mas porque o Espírito Santo de Deus, Ele estando aqui em nosso meio, se Ele te tocar, Ele pode te tocar por 30 segundos e você mudar a sua vida. Eu posso falar aqui por 2 horas e você está louco para ir embora. Amém? Então assim, o que eu quero dizer? Eu tenho 20 minutos para pregar e eu quero fazer um pedido a respeito de interrupções na pregação. Por favor, me interrompam.
me interrompam para dar glória a Deus, me interrompam para adorar o nome dele. Não, você não precisa falar comigo, dizendo, mas pastor, só levante sua mão e diga glória a Deus. Eu entendo essa palavra, eu recebo essa palavra, não porque é para mim, não porque eu quero que você dê glória, mas adore a Ele. Ele está aqui. Glória a Deus, sabe? Interaja com o Espírito Santo, interaja com Ele. Quando Ele te tocar, responde da sua forma. Bate sua cabeça, comece a chorar, comece a cantar o louvor, porque o Kleber vai estar aqui cantando um louvor. Tenha liberdade. Eu não quero aqui, nós não queremos aprisionar vocês numa cadeira e deixar vocês sentados por uma hora e meia nos ouvindo. Não, nós queremos sim que vocês venham para cá sempre que tiver culto, para que a gente se reúna e com as nossas forças unidas nós venhamos a buscar até que Ele venha e todos os dias derrame a sua glória sobre nós. Amém? Então, por favor, cultue comigo. Eu não estou aqui só falando, eu estou aqui entregando, liberando palavras de Deus para a tua vida. Então, se você recebe, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus, ok? Eu tenho muita sede. Bem-aventurados os que têm sede, pois serão saciados. Lemos a palavra do Senhor e ela diz no versículo 18, irmãos, para ser sincero, eu não estava preparado para pregar hoje, mas a última vez que eu preguei era ceia e a gente estava sem relógio, sem nada, e eu não consegui encerrar a pregação. E hoje a pastora veio e disse: Felipe, vai em cima daquilo que tu falou aquele dia, pode ser? E termina. Eu disse amém. Então vai ser bem breve. Quem estava presente vai se lembrar, mas quem não estava, Deus vai te fazer entender. Vocês são muito eficientes. Irmãos, nós temos aproximadamente 20 dias a um mês nos colocado de uma maneira diferente, porque desde que eu fui viajar para Santa Catarina, antes de eu ir no The Hope, nós estávamos no The Hope antes de eu ir, e Deus ele me liberou uma palavra, mas Ele não foi sucinto. Ele não disse assim, faz isso aqui e pronto. Ele disse, escolhe o que tu quiser. Eu não vou te deixar de te amar se tu decidir ou se tu decidir ficar. Mas eu sabia no meu coração que eu deveria ter ficado. E eu fui. Porque a gente é teimoso. Mas eu fui para lá, passei 3 meses lá. Uma grande parte foi muito ruim, uma parte foi boa. Mas, irmãos, desde que eu voltei de lá, desde o ano novo, do dia 1º de 2021, Deus ele começou a ministrar o meu coração e me fazer entender que tudo isso aqui, até essa manifestação do Espírito Santo que nós tivemos aqui hoje, ainda nós não estamos nem arranhando a superfície daquilo que realmente é o poder do nosso Deus. Glória a Deus. Sabe? Nós nos enchemos, nós nos alegramos, mas quando chega na hora de realmente se decidir e falar com Deus, nós ministramos hoje aqui, aleluia, um louvor que diz, vocês lembram bem, me atraiu a um deserto, para me fazer entender que é aqui, é na tua presença que eu venço os meus gigantes, para me fazer entender que não é por força nem violência, mas pelo teu Espírito. E sabe, quando chega a hora que o Espírito Santo ele nos constrange para nos levar ao deserto, nós muitas vezes oramos. Tem crentes aqui de 5 anos, de 10 anos, de 20 anos, que de repente até já viram como eu algumas manifestações do poder de Deus acontecerem até mesmo na sua vida. Já oraram por alguém, a pessoa ficou curada, já liberaram uma palavra profética que veio realmente de Deus, já expulsaram demônios, já viveram aquilo que Deus nos chamou para viver. Viveram por um pouquinho, mas a gente não consegue manter uma constância. E se a gente não consegue manter uma constância, que dirá uma crescente na presença de Deus? Porque se eu não consigo me manter andando reto, eu não vou conseguir subir, eu não vou ter força para subir. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vem
está com Deus, vive um momento de auge na nossa vida espiritual, e de repente a gente já desanima e decai, e de repente a gente quer de novo, e de repente não, e de repente de novo, e de repente não. E eu aprendi com um apóstolo, amigo meu, lá de Capão da Canoa, numa pregação dele que eu achei muito interessante, que ele disse que existe o crente golfinho e o crente baleia. O crente golfinho, ele desce e sobe um pouquinho na superfície, depois ele desce um pouquinho, depois ele sobe. E aí ele fazia uma brincadeira que dia tem gente que é tão golfinho que ele vai, quando ele está lá no fundo ele diz, quase que eu fico ungido, vou voltar para a superfície. E a baleia não, a baleia ela vive nas águas profundas. E a gente foi chamado para ser como a baleia, a gente foi chamado para viver nas águas profundas. Glória a Deus. E eu quero usar mais, eu quero dizer que nós fomos chamados para viver em águas tão profundas que nem mesmo as baleias vão, porque existe isso, se você pesquisar você vai entender. Tem uma parte do oceano que ninguém acessou ainda, que a gente não consegue acessar nem mesmo com sondas. E eu estou fazendo essa analogia para você entender que os homens que mais mergulharam, mais foram fundo na presença de Deus, eles ainda não chegaram lá nesse lugar, no oceano do Espírito Santo. Mas eu e você podemos chegar lá, porque partimos de um ponto onde tudo que eles viveram nos serve de ensino e aprendizado. Então nós temos que pegar isso e dizer, eu vou seguir daqui para diante e passar isso para os nossos filhos. Porque nós erramos muito no Evangelho como pastores, como homens de Deus, porque nos colocamos como parâmetro, nos colocamos como teto da presença de Deus. Sabe, eu sou tão ungido, Deus me chamou tanto que ninguém pode ser mais ungido do que eu. E aí o que acontece? Eu olho para o Kleber e digo, meu Deus, o Kleber tem uma unção, quando ele toca aquele violão, quando ele fala de Deus, ele tem um brilho do Espírito Santo na vida dele, ele é tão ungido que parece eu quando estava começando. É sempre assim, a gente se coloca como parâmetro de santidade, ninguém é mais ungido do que eu, e isso acontece o quê? Ao passar dos anos, o Evangelho, em vez de subir, ele vai descendo e diminuindo. Por quê? Porque um exemplo, se o Kleber for meu discípulo e eu ensino ele que ele é menos do que eu, ele não vai me superar. E essa não é a lógica de Cristo. A lógica de Cristo, ele veio sendo Deus, não pecou, entregou o seu espírito sem pecado, porque a morte não conseguiu vencê-lo. Então ele venceu a morte, ele restaurou o homem, ele nos recolocou no nosso lugar de direito e venceu a Satanás. Ele fez tudo e deu livre acesso à salvação para todos nós. Ele curou enfermos, ele libertou endemoniados, ele operou sinais e prodígios e maravilhas, ele entregou profecia, ele ressuscitou mortos, e ele disse assim, aquele que crê em mim, preste atenção, ele disse, aquele que crê em mim, pelo amor de Deus, gente, eu vou falar, se você não der um glória a Deus, não para mim, mas por essa palavra, você não é obrigado, eu nem vou olhar para ver quem é que deu, quem é que não deu. Mas se não tiver pelo menos um glória a Deus, irmãos, aí a gente está muito errado. Eu vou começar de novo. Ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz, e maiores. Então se você crê nele, você fará obras maiores do que ele fez. Se ele ressuscitou os mortos, se ele ressuscitou 3, se ele ressuscitou 4, você vai ressuscitar 8, vai ressuscitar 10, não vai ter, a morte não vai ter autoridade no ambiente onde você estiver. Você consegue entender isso? E é desse Deus que a gente está falando. Mas chegou um ponto que é hipocrisia e dá vontade de largar tudo. Por quê? Porque não adianta eu vir aqui falar 1 hora e meia, 2 horas sobre um Deus que cura e a pessoa que entrou doente nesse lugar voltar doente para casa. Não é isso que nós queremos. Mas nós queremos o poder de Deus em nossas vidas. Nós queremos verdadeiramente andar em um ambiente de autoridade, onde Satanás não nos resistirá. É isso que nós queremos. E é isso que nós teremos, porque Ele liberou isso para a nossa vida.
Mas é necessário entendermos a autoridade que está sobre nós. E automaticamente com essa autoridade vem uma responsabilidade. Porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quantos doentes você conhece? Vamos pelo mais raso, o mais raso de tudo. Que muitos vão dizer, nossa, mas isso é o principal. Sim, é o principal, mas isso não requer esforço nenhum. Basta crer em Cristo, se batizar e seguir os seus ensinamentos, que é a salvação. Quantas pessoas você conhece que, se morressem hoje, iriam para o inferno? Jesus é forte isso. Quantas pessoas você conhece que, se morressem hoje, não seriam salvas? Eu sei que todo mundo, assim como eu, conhece pessoas assim. E isso é uma responsabilidade sua. Sabe por quê? Ah, mas essa pessoa conhece 1000 crentes. Não importa. Eu aprendi também uma coisa com um pastor amigo meu, que ele diz assim, ele diz, Felipe, quando tu te propõe a evangelizar, quando tu ora, a Bíblia diz que a gente deve cuidar tudo que a gente fala para Deus, que a gente vota com Deus. Mas às vezes a gente ora e diz assim, se coloca e diz, Deus, eu quero pregar o teu evangelho. Me dá autoridade, Senhor, para pregar e para ganhar as nações. Senhor, eu quero curar os enfermos. Eu quero... Mas nunca orou por ninguém que está doente. Nunca chegou num doente e disse assim, eu vou orar por ti e tu vai ficar curado em nome de Jesus. Nunca falou de Jesus para ninguém. É aquela velha história da pessoa que quer ganhar na loteria, mas nunca joga. Sabe? E esse pastor, ele me disse que ele aprendeu também de um obreiro de uma outra denominação, que quando a gente se dispõe a evangelizar e a falar do evangelho, Deus, na sua imensa e infinita sabedoria, ele já separa as almas que ouvirão o evangelho através de nós. Então, irmão, pelo amor de Deus, o primeiro passo, a Bíblia diz assim, ó, você crê que você foi salvo, né? Aleluia! A Bíblia diz assim, preguem o evangelho em tempo e fora de tempo. Preguem o evangelho, não importa se vai ser por torpe ganância, por dinheiro, por vingança, por vaidade, importa que o evangelho seja pregado. Então, irmão, eu quero te dizer que a primeira coisa que você tem que aprender para ter uma constância com Deus é que, independente de como está essa tua vida, e eu não estou dizendo, irmão, para você ir fazer as coisas de Deus em pecado, não, você tem que abandonar o pecado. Leu ali, não terás ídolos perante de mim, não subirás por Deus. Ele está dando uma determinação no texto, vamos lembrar do texto que eu li. Ele dá algumas determinações, e isso aqui é logo após os 10 mandamentos, esse texto aqui. Ele dá os 10 mandamentos e acontece isso aqui. E ele dá várias orientações a fim de que o povo não peque, porque é necessário não pecar para agradar a Deus. É necessário viver em santidade. E eu não estou falando de uma santidade, nossa, eu sou perfeito, eu não erro, mas abandonar aquele pecado que você sabe que te atrapalha, aquele pecado que você sabe que te aprisiona, mas Jesus tem poder para te libertar nesta noite. Então, se você crê, você vai sair daqui diferente. Mas eu estou querendo dizer que a primeira coisa que você tem que entender é aquilo que Jesus disse para Pedro. Jesus, quando Pedro pecou e Jesus morreu, ressuscitou, encontrou ele na beira da praia, Pedro disse assim, ah, Senhor, foi lá chorando porque ele tinha feito besteira, como a gente faz sempre. E aí Jesus, ele olha para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? E aí o Pedro diz, eu te amo, Senhor. E ele diz, então cuida das minhas ovelhas. E ele torna a perguntar, Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro diz assim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E ele diz, então Pedro, cuida das minhas ovelhas.